No século II, para dar respostas às indagações que surgiam no período, Tertuliano cunhou o termo trindade, para que pudéssemos compreender a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo em toda a Sagrada Escritura. No entanto, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não é dessa forma que Deus se revela para o seu povo. Eu não quero aqui dizer que o Antigo Testamento não traz a revelação da Trindade, mas quando Deus se apresenta a Israel, ele se apresenta como o único Deus. Existem muitas questões que podemos analisar para entender a razão dessa revelação. O povo estava saindo de uma terra idólatra, mergulhado entre muitos deuses, e diante da dureza do seu coração, se a revelação do Novo Testamento acontecesse no Antigo, eu tenho certeza que depois da travessia do Mar Vermelho, o povo se dividiria em 3 grupos: aqueles que levantariam o altar ao Pai, outros levantariam o altar ao Filho, e o terceiro grupo levantaria um altar ao Espírito Santo. Como tudo que aconteceu no Antigo Testamento, quanto à revelação de Deus, aconteceu de maneira didática, o Senhor teve então paciência para se apresentar ao seu povo. É neste momento, quando no Novo Testamento nós temos em Cristo a revelação do Pai. Logo, o que de Deus nós poderíamos conhecer, nós vimos em Cristo a imagem expressa da divindade. Com isso, então, nós temos nele a revelação máxima e podemos, então, entender o relacionamento da Trindade. Eu tenho certeza que você tem questões ainda a serem descobertas sobre este tema, e é por isso que nós estamos aqui, trazendo hoje a você o tema da primeira lição da classe dos adultos do primeiro trimestre de 2026, que tem como tema o mistério da Santíssima Trindade. Fica aí, essa é uma aula em que vamos aprender muito. Na verdade, esse trimestre está recheado de informações, onde nós iremos desdobrar os assuntos acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo e entender como eles se relacionam com a humanidade. Enquanto isso, você tem a oportunidade para comentar, deixar as suas perguntas. Em momento oportuno responderemos a você. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa aula se ela fizer sentido para você. Eu sou o pastor Lucas Gomes, você está no MPcast, a mentoria para professores. Isso quer dizer então que você deve acompanhar esta aula com a sua Bíblia aberta, um caderno para anotações. Eu garanto uma coisa, não é só essa aula, é durante todo o trimestre você terá muitas coisas para anotar. O nosso objetivo aqui é dar a você, professor, subsídios para preparar a sua próxima aula. A você, aluno, a nossa intenção é permitir que você tenha contato com o assunto da lição antes do domingo. Dessa forma você chega preparado. Então, todos os alunos inscritos no MPcast são pessoas que se antecipam e estudam junto conosco a revista durante a semana. E você que não frequenta a EBD, fica aqui 2 convites. Participe da EBD na sua igreja e, caso não tenha, aí que você não deve perder os episódios do MPcast. Como vocês já se acostumaram no modelo do ano passado, pois até então eu fazia esses comentários sozinhos. No ano passado, de 2025, eu comecei a trazer amigos e amigas para conversarem comigo acerca do tema da lição. Hoje e este ano não será diferente. Tem mais um amigo aqui, conhecido de vocês. Na verdade, ele já fez a carteirinha de membro do Clube dos Professores aqui na nossa mentoria. Mas eu quero dizer a você que este programa é um oferecimento do Instituto Queires. É o Instituto de Formação e Especialização em Teologia, que dá a você a oportunidade, como já disse no início, de se formar em teologia nos cursos livres. Neste caso, num primeiro momento, o curso Essencial em Teologia, que é realizado em 12 meses, uma vez por semana, material didático incluso, e o melhor, você pode
realizá-lo de todos os lugares do país, através da plataforma online e também presencial, para você que está na capital de São Paulo. Aparece o endereço para você, www.institutoqueiros.com.br, entre muitas outras coisas que eu tenho certeza que vão abençoar você e o seu ministério. Também eu devo te falar da Ágatos Confecções. Aparece para você aí o site www.agatosconfecções.com.br. Nesta empresa você tem a oportunidade de fazer aquela camisa bonita para o seu congresso, para o seu evento, para a sua empresa. Entre em contato com a Ágatos, procure saber a sua forma de trabalhar, pois além de camisetas, eles também possuem uma linha maravilhosa de utensílios presenteáveis. É assim que se fala, minha gente. Garrafa térmica, caneca, chaveiro, necessaire, tudo que você precisa para andar no estilo e a sua igreja para ganhar destaque. Conheça também a JRL Óticas. Lá eu fiz os meus óculos, por causa deles eu enxergo melhor, porque eu recebi um atendimento de primeira, minha armação foi gratuita e também o exame de vista. Se você chegar em uma das lojas da JRL e falar que os conheceu através do canal do pastor Lucas Gomes, pode ter certeza, você terá um atendimento diferenciado, e ainda vou falar bem baixinho, porque eles não me autorizaram a dizer isso, mas pede desconto que eles darão para você, tá bom? Como encontrar a ótica JRL? São 2 unidades próximas às estações de Perus e Franco da Rocha. Então você que é da região, por favor, não perde tempo não. Agenda um horário com eles, procura nas redes sociais JRL Óticas. Vamos ao que mais nos interessa, que é a aula de hoje. Como você pode ver aqui, e já apareceu na sua tela, o tema da nossa lição, que é o mistério da Santíssima Trindade. Como eu disse a vocês, eu trouxe um amigo para conversar comigo. Ele é pastor na cidade de Caieiras, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 56, está na congregação Jardim Marcelino. Como eu disse, ele já é conhecido, então abre logo a tela aí, produção, para que as pessoas o vejam e a gente pare de mistério. Pastor Marcelo, seja bem-vindo, a casa é sua. Eu acho que você já deve ter recebido o seu endereço, a carteirinha de membro do MPcast, então fica à vontade, é a terceira vez que você vem aqui, meu amigo, e aí? Muito bom, a paz do Senhor, meus irmãos, satisfação estar mais uma vez com vocês aqui no MPcast, falando a respeito da palavra de Deus, dos assuntos concernentes a Cristo, para a edificação da obra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Já desde o início, mando um abraço, um beijo para minha esposa, a irmã Rina, que está na faculdade estudando teologia neste momento. Também ao nosso pastor ali do setor de 25 Caieiras, pastor Anderson, sua família, também a toda a congregação Jardim Marcelino, também que vai com certeza assistir esse vídeo também. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes. Satisfação, pastor Lucas, obrigado pelo convite. Amém. Mais uma vez, para falar desses temas tão importantes, que é a respeito da Escola Bíblica Dominical. Muito bom. Então, o nosso tema, o mistério da Santíssima Trindade. Como de costume, a lição é dividida em 3 tópicos: a revelação trinitária no batismo de Jesus. O tópico 2, a distinção e a unidade das pessoas divinas. O tópico 3, a relevância da Trindade para a fé cristã. Para você que está sem a revista, o texto áureo está em Mateus capítulo 3, versículo 17. E o texto bíblico em classe também, Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, que por sinal nos trará aí a base do primeiro tópico e por apresentar a Trindade, consequentemente será a base de toda a lição. Então, nesses textos aqui citados, nós temos Jesus descendo as águas batismais, o que já nos leva diretamente para o primeiro tópico, pastor. Isso. A revelação trinitária no batismo de Jesus. O que eu gostaria que o senhor fizesse para a gente? Nos ajude a entender o termo Trindade, a sua relevância, e aí depois a gente entra na questão aí do batismo, se Jesus necessitou ou não, por que ele fez isso. Muito bom. Enfim, fica à vontade. Muito bem, então nós vamos começar a falar a respeito da Trindade, o Deus triuno, né? O único Deus revelado em 3 pessoas. No decorrer da própria lição vai falar a respeito do unicismo, né? Unitarismo,
E também nós podemos entender quais são cada uma dessas doutrinas que é ensinado no decorrer de todas as eras, né, de todos os anos, desde o início, desde os patriarcas não, né, dos pais da igreja, melhor dizendo, a respeito dessa doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A lição começa falando a respeito do batismo. Então nós vemos Jesus indo se batizar, quando João Batista estava ali atuando, né, já preparando o caminho, como diz o profeta Isaías, e nós vemos também uma voz do céu, dizendo: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Algumas versões trazem me comprazido, né? E depois o Espírito Santo descendo na forma corpórea de uma pomba. Então nós vemos ali a distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claramente aqui nesse primeiro tópico, nós vamos falar ainda de outros pontos, mas nós vemos aqui também a respeito da distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você perguntou assim também, por que Jesus se batizou? Sendo que é um assunto recorrente, talvez façam perguntas aí na sua sala de aula, na sua escola bíblica dominical onde você está atuando. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Jesus não tinha pecado, por que ele se batizou? Sim, né? Então esse é um dos pontos aqui que nós vamos citar e entender por que Jesus se batizou, né? Perfeito. Então, já que entramos na questão do batismo, vamos entender por que as pessoas se batizavam. Em alguns estudos a gente percebe que o batismo já era uma prática realizada como rito de iniciação, principalmente ali por parte dos essênios. Tanto que alguns chegam até a conjecturar, não existe uma comprovação bíblica, são somente suposições, de que João Batista e Jesus seriam essênios. Para quem não sabe, era uma facção religiosa, tal qual os fariseus, os saduceus, enfim. Mas o fato é que João não faz algo novo. Então, batizar, para você fazer parte de uma comunidade, isso já era conhecido. Onde está a novidade do batismo de João e como que a gente pode entender? E aí depois a gente discute essa questão da necessidade do batismo do Cristo. Muito bem, então nós vamos ver que o batismo de João Batista era para arrependimento. Então nós vemos isso em Atos capítulo 19, né, quando Paulo ele chega ali, ele pergunta, né, eu quero usar esse texto aqui como base de explicação, para entender que ele perguntou, né, vocês estão aqui, estão servindo, tá, mas vocês já ouviram falar no batismo do Espírito Santo? Não, a gente nunca ouviu falar, a gente só ouviu falar no batismo de João Batista. Né, então eles sabiam a respeito desse batismo para arrependimento. Então essa expressão para arrependimento, ela se torna importantíssima para entender a questão do batismo. Sim. Jesus ele mencionou a respeito disso, né? Então nós vamos ver versículos dizendo que Jesus batizava muitos, né? Apesar de que mesmo Jesus não batizava, e também ele pregue a palavra e batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparecendo a Trindade aqui novamente, né? A distinção dos três, inclusive Jesus falando dele mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas era para batizar. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, nós temos que entender esse versículo assim: quem for batizado. Esse batismo, a palavra batismo, né, no original, ele significa imersão. Né? Então eu sei que tem algumas denominações que fazem o batismo por aspersão. E eu tive o privilégio de ser batizado das duas formas. Eu também. Tanto por aspersão, jogando água na cabeça, claro, a denominação bem grande aí, né? Mas também a respeito por imersão, o batismo por arrependimento, a confissão pública, né? Então você vai estar demonstrando para toda a sociedade, diante de Deus, diante dos homens, de toda a igreja, que você agora se arrependeu dos seus pecados e quer nascer de novo. Então aí entra a questão do nascimento, né? O novo nascimento. Então eu me arrependo primeiro para batizar depois, ou eu me batizo para se arrepender depois? Eu falo para você que primeiro você deve se arrepender, viu? Sim. Porque eu falo que o ladrão na cruz, ele explica muita coisa, ele se arrependeu. Foi por isso que a gente entende aí o versículo falando o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo dele descer e ser batizado. Né? Então ele se arrependeu, ele reconheceu Jesus. Então o arrependimento é quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Não quem não for batizado. Né? Então o batismo, alguns falam por aí que você necessariamente precisa ser batizado para ser salvo. Mas o ladrão na cruz não foi batizado.
Como é que ele inaugurou o paraíso, como se de costume a gente usa essa expressão? Então, o batismo é uma demonstração pública a respeito de arrependimento, de voltar atrás, uma conversão, né? Mudar a direção. Então, você demonstra isso publicamente através do batismo. Muito bom. Então, vamos entender o batismo de Jesus. Por que ele aconteceu? Já, como você mesmo citou, Hebreus 4:15, ele não tinha pecado. Isso. E o batismo é uma confissão pública de arrependimento. Então, uma pessoa que se reconhece pecadora, mas ela recalculou a rota em Cristo e ela se batiza para mostrar ao mundo que nasceu de novo. Ok. Então, Jesus, ele explica isso. A sua pergunta é muito pertinente, né, para todos os ouvintes. Essa pergunta é interessante por quê? Porque Jesus, ele vai explicar isso, para que se cumpra toda a justiça. Então, Jesus, ele vai explicar a respeito disso. Qual era a justiça? Então, qual era a justiça? Vamos lá. Então, Antigo Testamento, Jesus, ele não veio abrogar a lei, ele veio para cumprir. Então, Jesus cumpriu toda a lei. Em nenhum momento ele tirou a lei. Inclusive, para deixar mais claro a respeito desse assunto, ele não tirou os 10 mandamentos, ele resumiu em 2 os 10 mandamentos. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele cumpriu o que estava designado na lei de Moisés. Por exemplo, em Números, capítulo de número 4, versículo de número 23, em Números capítulo 4, versículo 35, em Êxodo capítulo 29, versículo de número 4, nós vamos ver esses 3 textos, pelo menos. Você pode pausar o vídeo depois e acompanhar aí na sua leitura, para que você possa entender que Jesus estava cumprindo o que estava escrito na lei. Primeiro, vemos que Jesus, ele precisava cumprir a lei. Então, ele vinha da linhagem de Melquisedeque, né, que nós podemos detalhar um pouco mais daqui a pouco, e também falar a respeito de que ele tinha algumas funções. Ele era rei, ele era sacerdote, ele era profeta, Jesus sempre foi tudo. Mas ali nós vemos a questão que Êxodo 29, o verso 4, vai dizer que quando os sacerdotes tinham que assumir ali a sua função, eles precisavam se lavar com água. Nossa. Olha que interessante. Então Jesus, ele também cumpre essa parte. Pois bem, em relação à idade de Jesus, ele foi se batizar com cerca de 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23 vai mencionar isso. Que ele fala que por meados de 30 anos Jesus tinha. Então observe que em Números capítulo 4, versículo 23, o versículo 35, também tem o versículo de 1 a 4, mas eu não uso muito esse porque ele está para uma outra função. Mas esses 2 versos 23 e 35, ele vai explicar que todo sacerdote que estava ali era da idade de 30 anos em diante. Então Jesus estava exatamente cumprindo isso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Voltando agora para Melquisedeque. Sim. Jesus, da tribo de Judá. A sequência era da tribo de Levi, o sacerdócio. Mas Jesus era da ordem de Melquisedeque. Então nós temos alguns textos que depois vocês ouvintes podem acompanhar. Por exemplo, o Salmo de número 110, o verso 4. Hebreus capítulo de número 5. Nós vamos falar do versículo 7 ao 9, vai falar a respeito disso. Hebreus capítulo 6, versículo número 20, vai falar a respeito disso, que todos eles eram a respeito que Cristo apareceu segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele tendo uma linhagem daquele que era sacerdote do Deus Altíssimo, então Jesus está ali cumprindo essa sequência também. Uau, muito bom. Então, Jesus, ele não é batizado, porque assim, quando a gente lê a revista, no primeiro tópico, o comentarista deixa claro que Jesus, ele fez isso para deixar um exemplo para nós dentro de algumas questões morais, eu diria. Isso. Que envolve o pecado. Então, ele não necessita, mas sendo humano, ele nos deixa o exemplo. Então, eu entendo que eu sou pecador e moralmente eu preciso me arrepender desses pecados. Mas você nos trouxe aí algo muito interessante que de verdade eu ainda não tinha pensado nisso. O batismo também fez parte de uma ação ritualística dentro do ministério sacerdotal. Então, além de se batizar para deixar o exemplo moral, Jesus, ele se lava para marcar o início do seu ministério sacerdotal. Exatamente. Eu achei isso sensacional. Exatamente. Você gostou também? Então reage aí, pelo amor de Deus. Deixa um like aí, gigantesco, tá? Aí. Eu tenho que ouvir o barulho do clique do like, pelo amor de Deus. Perfeito, pastor. Então, nesse ato, nós temos também ali a descida do Espírito Santo. Muito bem. E que até como subtítulo
no primeiro tópico, se eu não estiver enganado, está a respeito da unção do... como que é? A unção para o ministério, isso, não é? Isso. Muito bem. Na verdade, é o segundo subtópico do primeiro, né? Isso. A descida do Espírito Santo. Eu acredito que João não imaginava que os fatos se dariam naqueles pormenores. Porque, assim, o evangelista está falando do Batista, e é importante a gente fazer essa distinção, porque o Batista não escreveu nada. Quem escreveu o evangelho foi o irmão do Tiago, ambos filhos do Zebedeu. Então, eu gosto de fazer essa distinção assim. O evangelista, falando do Batista, capítulo 1 do evangelho, reproduzindo as suas palavras, disse assim: eu não sabia quem ele era. Então, o Batista deixa claro que, enquanto o Messias não sabia que Jesus era o enviado de Deus. Eu acredito que sabia que ele era um menino especial, a história do seu nascimento foi compartilhada, enfim. Mas João deixa claro, eu não sabia que ele era o Messias. E aí João diz assim, quem me enviou a batizar me falou, aquele a quem vires descer o meu espírito, ou repousar o meu espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo. Então, João estava esperando em um único evento o Messias e o Espírito Santo, mas o Pai falou ali. Então, as três pessoas da Trindade se fizeram presente. Entre muitas coisas, eu vejo ali uma confirmação para a chamada do João, porque ele não operou milagre nenhum. Enfim, ele é um cara assim, que destoa muito no seu tempo, que ele deveria estar no palácio, ele está no deserto, e Deus vai lá confirmar esse ministério. Mas o que eu quero saber de você, pastor, é que peso tem a presença do Espírito Santo nesse cenário? Muito bom. Agora, como dizem, como está na moda, foi uma excelente pergunta. É mesmo? Uma excelente pergunta. Obrigado, eu me esforcei para isso, tá, gente? Foi uma excelente pergunta. Então, nós vemos aqui a respeito também do ministério do Antigo Testamento. Porque no próprio Êxodo 29 vai falar que ele precisava ser ungido com óleo. Então nós vemos que Jesus também, para cumprir a lei no seu batismo, ele disse, como disse no começo, ele veio cumprir isso. Então Jesus, ele não precisou ser ungido com óleo. Ele mesmo confirmou isso em Mateus capítulo 4, né, quando ele tomou o rolo do profeta Isaías, e em Lucas capítulo 4 também, né, que é um texto semelhante. Então nós vemos que Jesus foi batizado ali em Mateus capítulo 3, e João Batista, ele olha para Jesus e ele vê aquela cena toda acontecendo. Uma voz que vinha do céu falando, confirmando a respeito disso, mas especificamente sobre o Espírito Santo descendo na forma corpórea de uma pomba e pousando sobre ele. Isso é magnífico. Imagina naquela cena que não tinha tecnologia, não tinha nada, quem estava ali viu. Né? Então foi uma coisa sublime e única, não tinha outra igual. Pois bem, dito isso, nós analisamos a questão da unção do sacerdócio. Jesus, ele foi batizado, e a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 1, que o próprio Espírito Santo que apareceu ali, levou ele e conduziu ele para o deserto. Depois de 40 dias, ele vai confirmar esses atos dos acontecimentos, inclusive o que aconteceu no batismo. Então, ele vai ler o rolo do profeta Isaías, isso é uma questão aqui, tá, irmãos? Um detalhe aqui, analisando o versículo. Foi lhe dado o rolo do profeta Isaías. Ele não escolheu o texto. Nossa. Foi lhe dado o rolo do profeta Isaías, e então ele abriu na parte que estava escrito. A Bíblia fala desse jeito. Então ele não foi lá falar dele mesmo. Né? Então Jesus ele ensinando, falando que quando você fala de si mesmo, o testemunho não é verdadeiro. Ainda que Jesus ele fala sobre si mesmo. Né? Mas ele vai falar a respeito disso, e ele lê Isaías 61:1 dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. O Espírito me ungiu. Então aqui, a questão da descida do Espírito Santo é corroborando com o ministério de Cristo. Tá? Então nós tivemos aí 2, 3 lições atrás, na lição de número 6 ou 7, ensinando a respeito da doutrina, falando que Jesus não operava milagres por si próprio, mas sim que era o Espírito Santo que encheu ele para poder realizar isso. Mas isso não é verdade, porque Jesus é Deus e ele operava pelo seu próprio poder.
Então nós vemos que Jesus, ele veio e se apareceu ali, e a partir dali de João capítulo 2, no primeiro milagre, ele começou a fazer milagres. Mas nós vemos o Espírito Santo corroborando com a unção sobre ele, e também representando a parte colaborativa que nós citamos aqui, a respeito do batismo, que Jesus nos ensina que nós devemos fazer isso, foi o que você mencionou, e também a respeito da busca do batismo com o Espírito Santo. É claro que, só antecipando aqui, João capítulo de número 20, versículos 21 e 22, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, que eles foram batizados com ou no Espírito Santo, tá bom? Então é isso que é a representatividade do Espírito Santo descendo, apesar que Jesus não tinha pecado, né, e não precisava ali estar se batizando, se batizou para cumprir toda a justiça, e o Espírito Santo ali descendo, confirmando Isaías capítulo de número 11 também. Muito bom. Então a gente entendeu a presença do Filho, por que ela se deu no ambiente do batismo, o peso da presença do Espírito Santo. Agora a gente precisa compreender o peso dessa voz, dizendo, este é o meu filho. Porque alguns hereges que vieram séculos depois na igreja, entenderam que é nesse momento que Jesus recebe a filiação. Ou que o filho do carpinteiro torna-se divino. Então ele é imbuído de uma divindade. É verdade isso? E que peso tem essa voz no ambiente do batismo? Muito bom. Eu vou começar a responder de trás para frente. Que peso tem? Para algumas outras doutrinas por aí, tem um peso, o mais importante de todos, para dizer que Jesus é um Deus, mas um Deus menor, um Deus afiliado, né? Para algumas outras doutrinas. Para outras, Jesus é um Deus com D menor. Né? Então, ele é Deus, mas não é o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele é apenas um dos deuses, é um artigo indefinido, né? Um Deus. Né? Mas, para nós, ele é o Filho de Deus. Né? Então, já desde o início, já corroborado sendo o Espírito Santo gerando Cristo em Maria, né? Então, o Espírito Santo visitará. Né? Então, Maria teve o filho ali, foi prenunciado isso, porque Deus pediu para anunciar a respeito disso. E quando aparece essa voz, nós vemos aqui um ato também sublime, né? Emblemático, inclusive, uma voz solene dizendo, este é meu filho. Então vamos lá, então vamos dizer que algumas doutrinas que ensinam por aí, dizendo que filho de crente, crentinho é. Ou filho de pastor, pastor é. Então, o Filho de Deus é o quê? Um Deus menor. É o Deus Filho, mas não é o mesmo Deus. Mas agora vamos falar de essência. Ele confirmando, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Olha, nós somos filhos por adoção. Agora, Jesus, ele não é filho por adoção. Ele é filho por essência. Ele é Deus. Ele é parte da Trindade Santa. Então ali apenas está confirmando diante de todos aquela que o João Batista falou, que quando disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, depois lá em Mateus capítulo 14, João Batista tem uma dúvida. Pergunta se ele era o mesmo Messias, o Cristo que havia de vir. Então Jesus, ele não falou que ele era, igual ele falou em João capítulo 4 para a mulher, eu o sou. Ele não falou dessa forma, mas ele falou, fala do que eu faço. O meu testemunho. Então os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e o evangelho do reino é pregado aos povos. Quem é que faz isso? Só pode ser o Filho de Deus. Então aí ele está mais em paz. Então diante dessa declaração, eu quero trazer esse trecho da revistinha para deixar claro aí para os irmãos. Ele vai dizer o Salmo 2, verso 7, Isaías 42, 1, mas ele diz assim, o autor, pastor Douglas Batista, a voz celestial não inaugura sua filiação, mas proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. João capítulo 1, versículo 14. E ele diz, desse modo a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Então, é Deus confirmando que Jesus também é Deus. Isso aí é inegável, irrefutável, pode dar cambalhota, que não tem como voltar atrás, tá? Perfeito.
O segundo tópico, então, fala sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Porém, antes de seguirmos para o segundo tópico, eu quero pedir a você para se inscrever no canal. Nós estamos em uma meta nesse primeiro trimestre, que é chegar a 4.000 inscritos aqui no YouTube. E como você pode fazendo isso? Você está vendo aí um sininho, então clica nele e clica em inscrever, porque dessa maneira você será notificado quando aulas subirem aqui e você já percebeu que o conteúdo é muito bom. Então, se até aqui tem feito sentido para você, por favor, deixa o seu like. Eu quero mostrar para você, você deve estar curioso, querendo saber o que é isso, porque se você que acompanha as aulas ainda não viu este livro aqui. Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. É o meu mais novo livro, lancei no ano passado, em 2025, e ele tem como proposta auxiliar você, professor, a estruturar, ensinar e administrar o tempo e o ensino na EBD. Esse livro ele já tem auxiliado professores em todo o Brasil e também superintendentes, porque aqui eu compartilho um pouco das minhas experiências e estratégias que coloquei em prática para evitar a evasão dominical. Nós sabemos muito o que dá certo, mas sobre o que temos que discutir. Por que as pessoas fogem da escola bíblica dominical? Então, aqui eu trago diferentes problemas, entre eles problemas didáticos por parte do professor, a metodologia às vezes está sendo mal aplicada, a questões de administração por parte do superintendente, da igreja, e você aluno também pode aprender muito, porque você vai entender como funciona a escola bíblica dominical por dentro, e com isso você vai fazer parte da solução na sua igreja. Então, o link aparece abaixo para que você possa adquirir. É enviado para todo o Brasil. Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Pastor, inclusive eu vou te dar um de presente. Ah, eu agradeço. Tá aqui, ó. Muito obrigado mesmo. Para você. Bem, irmãos. Tá bom? Muito obrigado. Apresenta mesmo. lá para os seus professores, para os superintendentes. Eu tenho certeza que vai ser útil para o trabalho na igreja. Com certeza. Tá bom? Eu agradeço mesmo. Vamos lá. Então, o segundo tópico. A distinção e a unidade das pessoas. Então, a gente, nesse momento, vai entendê-las individualmente e a função de cada uma delas. Muito bom. É possível fazer isso? É possível. Vamos lá. Como que faz, então? Biblicamente, um pouco complicado, mas é possível, né? Claro que é possível. Então, nós podemos entender. Então, nós podemos dividir aqui em 3 partes, sendo 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai, ele elege. Então, o texto mais sublime que existe a respeito disso, da eleição, é Efésios capítulo de número 1. Tá? Então, vamos dizer, algumas pessoas dizem que é do 1 ao 4, do 4 ao 10, mas eu prefiro dizer que é do 1 ao 14, porque ele vai falar a respeito também de que ele vai deixar o penhor, né? Então, o Espírito Santo. Então, o Pai, ele elege. Então, ele conhece, ele é onisciente, onipresente, onipotente, apesar de que algumas versões não trazem, mais antigas não trazem essa expressão onipotência, onipresença, onisciência, mas algumas eu já vi que já estão trazendo essa expressão, inclusive no Salmo de número 139. Então, Deus, ele elege, o autor distinguiu aqui e destacou o versículo de número 4 de Efésios 1. Então, essa é a função de Deus, de ele, já na sua presciência, ele destacar, ele conhecer de antemão os eleitos, a Igreja Universal, a Igreja Santa. Só que o Filho, ele também tem a sua ação. Né? Então, o Filho aqui, ele vai trazer, inclusive os versículos trazendo aqui de João 3,16, amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho para morrer. Então, Hebreus 9,12 vai falar a respeito disso também. Então, o Filho, ele veio consumar essa obra. Para quê? Para executar o planejamento do Pai. Então, o Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo santifica e capacita para permanecer. Então, lembra que Jesus falou em João 14, ele falou, vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, vou rogar para o Pai que vim outro Consolador. Então, sem quem ia ficar o Consolador, Jesus falou em Mateus 28 e 20, falou, eis que estou convosco todos os dias. Ué, peraí, mas Jesus ia em Atos capítulo 1 e o Espírito Santo desceu no capítulo 2. Mas como que Jesus ia estar conosco todos os dias? Então, Jesus é Deus. Então, ele sendo na parte do Espírito Santo e na parte de Deus, ele continua sendo Deus. Um elege, o outro executa,
e o outro santifica e capacita. Isso se chama união hipostática, né? O mesmo Deus agindo de 3 formas. Muito bem. E como que eles participam na obra da redenção? Bom, Porque uma das maneiras em que eu gosto de ler a Bíblia é entendendo-a como aquela que revela um plano e não conta uma história. E isso ajuda também com os problemas, por exemplo, cronológicos, porque a gente lê sobre os reis de Israel e Judá no livro de Reis e eles aparecem de novo em Crônicas. isso. E nós temos ali eventos que acontecem logo após como que eu posso dizer, o cativeiro babilônico em Esdras e Neemias, e nós temos a repetição tanto do período anterior ao cativeiro como posterior nos livros proféticos. Então um leitor comum das Sagradas Escrituras vai ficar meio confuso e às vezes ele acaba perdendo o prazer de ler, pensando que a Bíblia é um livro de história, que começa, desenvolve sua história e conclui. A Bíblia conta-se uma história, mas não da forma que a gente está acostumado. Ela apresenta um plano. Então, a partir do Gênesis, nós temos como esse plano começou, em Cristo, como ele se desenvolveu, ou chegou ao seu ápice, vamos assim dizer, e no Apocalipse, como que ele se consuma. A Trindade participa desse plano. Como que ela participa, pastor? Muito bom. Eu vou tentar me segurar aqui nos versículos. Você vai falando, vai subindo aqui o... Não, fica à vontade. O pessoal é rápido para anotar aí. Depois coloca no vezes 2 aí, né? Só nessa parte dos versículos aqui, tá? Ou mais devagar para acompanhar também pausando, né? Quem gosta também, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui na criação, Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. Vai apresentar ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo já na atuação do Espírito do plano. Vamos um pouquinho antes. Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí depois vai falar que o Espírito de Deus estava ali, né, pairando sobre a face. Eu já vi versão, tá, inclusive, trazendo uma do abismo e outra das águas, né? Então tem essas duas distinções aí. E depois Colossenses capítulo 1, falando que ele já estava na criação, que era o Filho. Está falando ali de Jesus. Então os 3 estavam na criação. Essa é a primeira parte. Então vamos tentar aqui colocar de trás para frente aí na sequência lógica. Depois, nós vamos ver uma palavra no hebraico chamada Elohim, que é o plural de Eloá. Então nós vamos ver aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam na criação, já desde o início. Só que nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, no capítulo número 2, inclusive no capítulo 3. Só que no 3 é que eu quero destacar uma coisa aqui interessante. Porque vai mostrar que Deus passeava na virada do jardim, foi lá, Adão e Eva já tinham pecado, e aconteceu que no versículo 15 faz a promessa que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, se é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, e ele foi morto desde a fundação dos séculos, então o plano de Deus estava estabelecido. Então, quando tudo foi criado, os céus e a terra, eu entendo aqui os céus e a terra, primeiro as partes espirituais e depois as partes físicas, e depois nós vemos eles na criação, e depois ele faz a distinção, é Deus quem faz essa distinção. Então ele começa falando que vai nascer um de mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Então nós observamos que é Deus falando do seu filho que ia ser enviado. Então nós temos aí uma sequência lógica. Então essa palavra Elohim vai aparecer diversas vezes, né? Gênesis capítulo número 9, Gênesis capítulo número 11, dizendo, eia, desçamos e confundamos as línguas. Depois Isaías capítulo número 6, vai dizer, quem enviarei, quem há de ir por nós, plural, né? Então ali Elohim ele vem aparecendo no contexto. Sem contar diversas vezes que aparece o anjo do Senhor, ou os 3 anjos que apareceu por Abraão, Gênesis capítulo 18, enfim. Todo o Antigo Testamento ele vai mostrar a respeito disso, inclusive profecias. Eu quero citar só uma rápida aqui, Zacarias capítulo 14, quando ele virá e encostará os seus pés no Monte das Oliveiras e se fenderá. Então já está fazendo a distinção ali, claramente. E Joel capítulo 2 também faz a distinção do Espírito Santo. E há de ser que naquele dia derramarei do meu Espírito. Números capítulo 11, versículo 25, o Espírito está sobre Moisés. Daniel falando sobre ele tem um Espírito excelente. Né? Então, tem muitos versículos que comprovam ali a trindade no Antigo Testamento. Mas, para a conclusão, até lá em Apocalipse, quando nós vemos o Novo Testamento, nós temos melhor essa distinção.
no batismo de Jesus, na impetração da bênção apostólica, no próprio batismo de outras pessoas, tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, só uma observação também, aqui na revistinha vai estar escrito 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, algumas versões traz versículo 13, tá? Então depende da versão, ele estende o versículo 14 e outras versículo 13. E quando chega em Apocalipse, nós vamos ver Jesus aparecendo, né, para João na ilha de Patmos. Depois nós vamos ver a atuação de Deus nas ações e nós vemos o Espírito Santo que vai entregar a igreja para Cristo. Então nós temos a distinção de tudo, inclusive 1 Coríntios capítulo 15. Uau! Coloca aí abaixo se você conhecia todas essas referências. No primeiro momento, pastor, quando eu estava olhando os subtópicos do tópico 2, que fala a respeito a distinção e a unidade das pessoas, eu primeiro gosto de dar aquela olhada no subtópico para depois ler, porque lendo o subtópico ali eu já... O título, eu quero dizer, né? Sim. Eu já consigo ter uma noção do que vai ser tratado dentro do tópico. Maravilha. E o 3, ele traz assim, ó, a relevância, ou melhor, cadê? Eu pulei aqui. O 3 é assim, ó, a relevância da Trindade para a fé cristã. Ah, não. É o terceiro subtópico do 2, assim, ó, a Trindade explicitada no Novo Testamento. Aí, quando eu li a Trindade explicitada no Novo, eu pensei assim, mas ele deveria ter posto no Antigo também. Ele trata os versículos que você trouxe e a discussão no segundo subtópico do 2. Isso. Eu diria que, nesse momento, esses textos que você nos trouxe, nos apresentam de maneira explícita a Trindade. Mas eu posso entender que a Trindade está presente no Antigo Testamento também de maneira implícita. Implícita, não explícita, ok? Exato, porque os textos que você nos trouxe nos traz de maneira explícita. O comentarista no terceiro subtópico também vai mostrar no Novo de maneira explícita. A pergunta é, de maneira implícita, nós também podemos ver a Trindade? Muito bem. Ou a atuação de Deus, né? Porque aí já engloba os três. Isso. Eu poderia citar aqui, então, para falar de maneira implícita. Então, nós temos a explícita, né? Que eu citei diversos versículos aqui. Mas fica na cara que os três estão lá, né? Exatamente. E uma questão de entendimento do português também. Quem há de ir por nós, sim, desçamos e façamos, mais de uma pessoa, pluralidade. Mas nós vemos aqui também que no deserto existia várias simbologias. Então, de maneira implícita, nós vemos que havia uma pedra que o seguia, né? Nós vemos também a coluna de dia e a coluna de noite, que a coluna de dia era formada por uma nuvem, né? E lembrando, irmãos, que é coluna, tá? Eu falei hoje sobre isso aí na aula de teologia hoje de manhã, que eu estava lá na FAESP, e eu estava falando, é coluna, tá? Não é exatamente uma nuvem, é coluna. Então, eles ficavam nessa sequência e era uma coluna que estava em pé, e a coluna de noite também, que servia para iluminar eles, né? E também, por que não, para dizer, para aquecê-los. Então, essas formas que Deus agia e trabalhava, já é de forma implícita, dizendo a presença dos três, né, dos três sendo um único Deus. Então, não somente nisso também, nós vemos atuação em operações de sinais e maravilhas, nós vemos Deus se revelando para pessoas, no caso que eu citei aqui, no próprio Gênesis capítulo número 18, aparecendo os 3 anjos. Nós vemos no caso de Gideão, apareceu o anjo do Senhor, o Senhor contigo, varão valoroso, apareceu ali, recebeu a oferta, mas ao mesmo tempo nós vemos ali 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que importa obedecer melhor do que sacrificar, e ele fala que gostaria de receber obediência, Deuteronômio capítulo número 6. Então, implicitamente, poderia dizer aqui de forma geral que em toda a Bíblia Deus está por trás. Pronto. Isso aí é legal. Muito bom. Agora tem versos específicos que vai dizer a respeito disso. Então, quando nós vemos na própria atuação na virada do dia, Deus passeando ali. Quem é esse Deus que estava passeando ali? Era o Deus Pai? Era o Deus Filho que tem mais essa atuação de aparição? Ou era o próprio Espírito Santo ali? Então, quando fala Deus, nós vemos aqui implicitamente que era Deus que estava operando ali. Eu fiz essa pergunta assim,
provocativa no sentido de trazer os olhares para ela, né? A gente pensar, porque é muito comum o estudante comum das escrituras, e quando eu chamo dessa forma, é aquele que não faz teologia, é o que de repente tem a EBD como apoio, mas também não se aprofunda para estudar a revista, a Bíblia, para ampliar o entendimento da questão. Ele acaba compreendendo que a revelação do Filho, ela se dá no Novo, mas não apenas a revelação, mas a presença. E aí traz aquela ideia de que o Filho não estava no Antigo Testamento, e até algumas interpretações equivocadas que nós vimos nos anos 2000 por parte dos pregadores gideonitas, né, de que o Espírito Santo, ele descia, agia sobre algumas pessoas como reis, juízes e profetas e voltava. E aí no Atos 2 ele veio e ficou definitivamente. Então essas interpretações trazem-nos a ideia de que houve momentos na história de que o Espírito Santo ele não estava presente. E aí veja, se as três pessoas da Trindade são um único Deus, eu concordo com você quando se refere às Escrituras, em toda a Escritura. Então não houve um momento na história da humanidade ou anterior a ela, que o Pai tenha agido independente do Filho e do Espírito Santo e as outras duas pessoas igualmente. E aí quando eu falo agir independentemente, não que não haja autonomia nessas pessoas, mas eu me refiro de uma ação independente no que tange a uma rebelião, sem a consciência das outras duas pessoas da Trindade. Então eu gostei quando você falou que em toda a Escritura Deus está. A Trindade opera, no entanto, existem textos específicos para que nós compreendêssemos que não foi uma doutrina nova apresentada no Novo Testamento, né? Exatamente, porque assim, no Antigo Testamento, em relação a profecias, por exemplo, né, então Jesus mesmo falou, eu respeito todas as denominações, né, com o maior carinho que eu tenho, mas Jesus falou que profetas vão até João Batista. Depois disso, é dom de profecia. Então nós vemos no Antigo Testamento profetas falando a respeito do nascimento de Cristo, ou seja, Deus sempre atuando, o Espírito Santo inspirando para escrever e profetizando a respeito do Filho. É a atuação de Deus. Sim. Então, em toda a Bíblia, Deus sempre está agindo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, nós vemos numa matéria chamada Bibliologia, que temos ali de cerca de 1440, ali escrito por Moisés no deserto, até 445 na época de Esdras, que subentende-se pela maioria que ele ali fechou meio que o Antigo Testamento, já compilou ali o cânon do Antigo Testamento. Os judeus também corroboram com isso. E o Novo Testamento até 96 escrito, a partir dali uma nova verificação. Aí depois nós vamos falar aqui mais para frente, que inclusive é o próximo tópico, se permite já entrar nele aqui, Sim. já antes do entrevistador aqui faz uma introdução, vamos que eu lá. preciso fazer uma pausa para os nossos anunciantes. Então pode deixar aqui a introdução aqui do tópico 3, que é a relevância da Trindade para a fé cristã, e o subtópico 1 dizendo desenvolvimento doutrinário da Trindade. E agora nós vamos falar daqui a pouco a respeito de como que foi definido o que é o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo e se eles são Deus mesmo de verdade. Daqui a pouquinho a gente fala. Isso. Enquanto isso, você fica aí com os nossos parceiros. Presta atenção, porque eles ajudam este programa a existir. Voltamos ao terceiro tópico da lição de número 1, que tem por tema o mistério da Santíssima Trindade. E assim, até o momento nós já aprendemos muito com o pastor Marcelo, espero que você já tenha anotado bastante. E se essa aula tem feito sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Estamos com uma meta nesse primeiro trimestre, que é chegar a 4.000 inscritos no YouTube. E isso é perfeitamente possível, porque você que está assistindo, que ainda não tomou essa decisão, está fazendo com que essa meta se adie. Então, se você decidir logo, a gente alcança o nosso propósito, tá bom? Pastor, vamos lá.
terceiro tópico, então, ele fala sobre a relevância da Trindade para a fé cristã. Isso. Eu acredito que esse é o momento que o professor vai fazer com que o conteúdo tenha sentido na vida das pessoas que estão assistindo. Ou assistindo não, participando da aula dele no próximo domingo. Como que isso pode ser feito então? Como que a gente pode perceber a relevância da Trindade hoje? Muito bom. A relevância da Trindade hoje, nós vemos diariamente em nossas vidas. Então, primeiro que isso tem base bíblica. Segundo, que isso é realidade. Então, ultimamente eu tenho pensado muito que tem muitas dúvidas a respeito de muitos debates, né, bíblicos que a gente tem acompanhado em outros canais, falando sobre, olha, mas a Escritura diz isso, não, mas a Escritura diz aquilo. E na prática? Eu quero saber da prática. Então, sobre a prática, isso é importante para nós. Porque se a gente tem base bíblica e a gente sabe e vê Deus atuando no meio de nós, inclusive eu vi nesses dias uma entrevista com um rapaz que ele era ateu, e ele estava respondendo para um cristão que fez uma pergunta para ele, e ele usou muitos versículos dizendo que por que não tem milagres hoje. E quem falou que não tem? É esse que é o ponto aqui. Quem falou que não tem? Então, Deus sempre esteve atuando, sempre esteve no controle da história. Nós temos comprovações bíblicas, comprovações arqueológicas, nós temos comprovações comprovadas cientificamente. Nós temos, além de crermos nas Escrituras, que eu já citei aqui, também ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Falando em outras línguas, aí entra uma questão de xenolalia e glossolalia também, né, que é a dúvida de muitas pessoas também, isso aí fica para outro dia. E nós vemos também o Filho se revelando e pessoas contando testemunhos a respeito da aparição de Cristo para essas pessoas. Então nós vemos... Vamos falar agora só um exemplo aqui para terminar essa resposta. O batismo com o Espírito Santo. Então você pode falar que você ser cessacionista e dizer que não batiza mais, era só para aquela época. Como que você vai explicar uma pessoa falando em línguas hoje, dizendo que alguns são sensacionalistas, outros estão inventando línguas novas? Explica uma criança falando, batizando com o Espírito Santo, uma criança que acabou de chegar na igreja e sendo revestida de poder, e a gente vendo isso acontecer, ou milagres que a gente viu pessoalmente. Isso daí é milagre, vamos dizer que é sem explicação. Então, isso aí é o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando nos nossos dias, tá? E na oração também se concretiza isso, que pelas Escrituras a gente entende que nós oramos ao Pai por intermédio do Filho, isso, no poder do Espírito Santo. Exatamente. Então, tá certo eu começar uma oração assim, ó. Vamos por Deus e tal, nessa noite eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É engraçado, não é? Porque se eu só agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estava falando com quem? Muito bom, muito bom. Então, eu tenho que ter essa noção de que eu estou falando com o Pai. E agradeço no nome de Jesus, né, porque Ele é o meio dessa oração. Mas, antes de nós terminarmos o segundo tópico, você nos introduziu no terceiro dizendo que nos explicaria, ao longo da história da igreja, como se desenvolveu a compreensão acerca da Trindade. Muito bom. Por quê? Eu comecei essa aula, esse bate-papo, dizendo que não é um termo que nós encontramos nas Escrituras. Tertuliano pensou sobre isso, ou falou sobre isso a primeira vez. Embora esteja explícito nas Escrituras, nós não vimos Paulo, Pedro, trazendo definições... como que eu posso dizer assim, explicando a doutrina. Ele simplesmente menciona os nomes, menciona os nomes, mas não existe a preocupação de explicar. Não foi uma preocupação do primeiro século. Então, como que se deu essas preocupações? Como que se desenvolveu essa temática e por quê? Tá, muito bom. Então vamos, de novo, vamos fatiar, vamos por parte. Na outra lição eu falei a mesma coisa, vamos fatiar. Então nós vamos lá. Naquela época não era uma preocupação, porque para eles era claro isso, a distinção.
Então nós vemos que durante o ministério de Jesus, Jesus pôde comprovar isso desde o seu batismo também, até a operação de milagres. Mas nós vamos ver que Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo, mencionei agora há pouco, né, sobre João capítulo 20, versículo 21 e 22. Soprou sobre eles o Espírito. Jesus contando uma parábola falando que tem um Espírito que está na pessoa e quando ele aceita Cristo, esse Espírito sai e ali o Espírito entra, o Espírito de Deus entra para adornar toda a casa e depois se blasfemar e volta e eles com mais 7. Os irmãos conhecem essa parábola. Mas o que eu quero dizer é que naquela época não existia mesmo essa preocupação de tentar definir essa doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque para eles era uma coisa comum, era uma coisa que eles estavam vivendo. Então eles já pelas Escrituras já tinham o conhecimento e a crença em Deus, pela lei de Moisés e pelos escritos que existiam em toda a Taná e toda a Torá. Depois eles viram Cristo, o Filho, e até Atos capítulo de número 1, Coríntios vai dizer que foram vistos por mais de 500 pessoas, depois 120 reunidos no cenáculo, receberam o Espírito Santo. Então para eles era comum as 3 pessoas distintas ali entre eles, tá? Então eu estou apenas resumindo aqui, né, claro, né? Mas vamos avançar. Tertuliano aparece mencionando a respeito dessa doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já ali no início do 2º século. Só que, tendo essa base, não ficou só nisso. Porque aqui, quando nós vamos ver o primeiro subtópico da parte 3, ele vai dizer 2 concílios. Primeiro, o que é concílio? Não sei o que é concílio. Vamos aqui só dar uma pincelada rápida. Anota aí, hein? Atos capítulo 15 foi o primeiro concílio realizado pela igreja, para definir assuntos doutrinários a respeito do que é e do que não é. Então, do que pode, do que não pode. Então, Paulo foi resolver um problema que existia na Galácia. O que pode? Prostituição, ídolo, carne sufocada e sangue. Volta para lá na igreja e ensina o que nós definimos. Então, esses concílios era para definir a respeito dessas doutrinas. Nós vemos aqui em 325 o concílio chamado Concílio de Niceia. E lá foi incluído o Filho como parte de Deus. Então, eu digo parte de Deus no melhor sentido da palavra, dizendo o seguinte, que existia o Deus Pai, mas agora nós vamos acreditar que Jesus também era Deus. Então, a partir do Concílio de Niceia, Jesus agora passa a fazer parte, não dessa trindade, mas dessa, vamos dizer, bindade aqui, né? Dessa bindade, se é que existe essa palavra. Bindade. Então, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Anota heresia. Detector de heresias aí, né? Pois bem, depois, passado-se o tempo, vamos estudar sobre o Espírito Santo. Aí, em 381, em Constantinopla, foi incluído também aqui o Espírito Santo sendo como Deus. Então, a partir daqui, aconteceu a questão da doutrina da Trindade. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, vamos entrar aqui a respeito de uma palavra chamada Trindade. Eles são da mesma essência, eles coexistem, eles são eternos, eles não foram criados, eles criam e eles são Deus, mas eles subsistem em 3 pessoas. Eu sei que é um pouco difícil para algumas pessoas, até hoje tem essa discussão para tentar entender isso. Mas aí no próximo tópico a gente pode mencionar um pouco mais também. Fica à vontade, já emenda. Vamos lá. O segundo é sobre as implicações doutrinárias. Muito bom. Então vamos lá. Dando continuidade aqui à explicação, nós vemos, me permitam aqui, até antes de passar da parte 2, lembrar de um ponto. Na Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero vai lá e prega as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E ali ele levanta as teses, né, porque foi de propósito essa data, porque às vezes as pessoas não sabem por que foi essa data. Porque no dia 1º, as pessoas iam entrar na catedral lá para também venerar os santos, etc. E também era o local onde todos passavam ali na praça pública para ver o que estava na porta de noticiário. Então foi de propósito essa data também, tá? Pois bem, depois disso existiu uma coisa chamada Contra-Reforma, na qual a Igreja Católica ela levantou ali um grupo de pessoas, até mesmo conhecido como jesuítas, né, para estar ali divulgando que
nós temos aqui uma distinção doutrinária. Eles agora acreditam que tem diversos pontos que pela fé o justo pode ser salvo, mas nós acreditamos aqui que através da vinda de indulgências, nós acreditamos aqui a respeito do purgatório, nós não vamos mudar essa doutrina. Então, nessa época de 1545 até 1583, se não me falha a memória, aconteceu esse concílio de Trento. O concílio de Trento, né? E esse concílio, ele foi definido a respeito também de uma coisa chamada livros apócrifos. Mas peraí, então eu mencionei há pouco tempo atrás que o Antigo Testamento foi fechado em 445 por Esdras, o Novo foi escrito até 96, depois disso foi escrito Barnabé, Apocalipse de Pedro, foi escrito bastante outras coisas. Mas em cerca de 400 fechou o cânon. Então, peraí, fechou o Antigo e o Novo Testamento, e não estavam ali esses livros inclusos. E aí, quando chega nesse concílio, foi acrescentado. Então, eles falam que nós retiramos os livros apócrifos. Mas, na verdade, foi acrescentado depois. As doutrinas que foram condenadas pelos protestantes. É isso mesmo, porque eles não poderiam tirar livro como Macabeus, como Judite, a respeito de Bel e o Dragão, Daniel, e etc., que dá base dos livros deles. Pois bem, voltando aqui, nós entramos aqui, o autor ele vai definir em 3 coisas no decorrer da história, chamada o triteísmo, ele vai chamar a respeito de uma coisa chamada unitarismo e uma coisa chamada unicismo. Quais são a distinção dos 3? Muito bem. O triteísmo, ele prega e ensina-se que existe 3 deuses. Que o Pai é um Deus, que o Filho é um Deus distinto e que o Espírito Santo é um Deus distinto. Então isso se chama triteísmo. Com calma aqui, para você anotar aí. Depois vem o unitarismo. Ou seja, o unitarismo fala que só o Deus Pai é Deus. Então o Filho foi um profeta aí, né? E o Espírito Santo é uma força e tal, mas só existe o Deus Pai. E depois o unicismo, que é um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. Tá? Então, como se usasse 3 máscaras. Ele tira uma máscara uma hora como filho, depois ele troca para o Espírito Santo e depois volta como Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não é isso. Nós somos adeptos à Trindade. É um único Deus, mas ele é distinguido em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que coexistem, eles são da mesma essência, eles são eternos da mesma forma. Muito bem. E nenhuma dessas 3 visões ou posicionamentos, doutrinas, heresias, como são, se apoiam nas Escrituras, elas contrariam as Escrituras. Exatamente. E uma das coisas que foi compreendida na Reforma é que a Bíblia explica a própria Bíblia, então ela não se contradiz. Né? Então a única visão que tem apoio bíblico é a cunhada por Tertuliano mesmo, a Trindade. No princípio ele estava certo. Então, nós vemos aqui que, olhando os versículos, quando fala algumas outras religiões, vão dizer que quando fala que o Pai é maior do que eu, eles se firmam nisso. Mas eles esquecem que o próprio Jesus também falou que eu e o Pai somos um. Depois Felipe pergunta, né? Mostra-nos o Pai. Aí ele responde: eu estou há tanto tempo convosco, eu e o Pai somos um. Né? Virá outro consolador, ou seja, eu sou consolador, mas ele também é consolador que virá, então ele também tem a mesma função. Isaías capítulo 9, versículo 6 também fala que ele é maravilhoso conselheiro, fala que ele é Deus forte, Pai da eternidade, ou seja, então ele está se equiparando a Deus. Então tem diversos versículos no Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, Paulo corrobora com isso, dizendo que são 3 pessoas distintas, mas é um único Deus. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão com o Espírito Santo. Você acredita que eu ia pedir para você terminar a aula com a bênção apostólica? É isso aí, aqui. Então, esse é um sinal para a gente parar, obviamente, mas antes de me dirigir a você, eu quero saber o que você achou dessa aula. Por favor, comenta aí, diz se nós te auxiliamos em alguma coisa, te orientamos, ou mesmo você já tendo conhecimento dos pontos, se conseguimos fazer com que você expandisse os horizontes dentro do conhecimento. Então se inscreve, deixa o seu like e compartilhe essa aula. Nós estamos na meta para 4.000 inscritos. Já subiu um pouco desde o início dessa aula, mas falta
a sua inscrição. Pastor Marcelo, obrigado pela sua presença. Deus abençoe você. Já quero adiantar aqui dizendo que na última aula desse trimestre, então no finalzinho de março, o pastor Marcelo volta aqui para compartilhar um pouco mais do conhecimento dele. Como eu disse, ele já é membro aqui do MPcast. Obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Para nós é sempre um prazer estar aqui com os irmãos e sempre falando da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, no nome de Jesus. Fica para você o convite para acompanhar a segunda lição, que tem por título O Deus Pai. Aí a gente vai focar só na primeira pessoa da Trindade. Se falando dos três foi bom, imagine então agora nós analisando cada uma dessas pessoas individualmente. Deus abençoe você. Até a próxima. Fica com Deus. Deus abençoe.